Milionário surpreende a família por culpa e revela segredo que mudará tudo. A tempestade caía sem perdão. As gotas de chuva deslizavam como lágrimas sobre as janelas empoeiradas da mansão de Rafael, o milionário que havia se isolado do mundo após a tragédia que lhe roubou o amor da sua vida. O barulho estrondoso das trovões parecia ecoar na solidão que ele carregava, uma dor pungente que não o deixava, um vazio que preenchia cada canto da sua alma. Ele havia se trancado em um passado sombrio, onde nada poderia novamente iluminar sua vida. Mas naquela noite fatídica, algo inusitado aconteceu. A chuva torrencial o forçou a sair, a caminhar, e foi então que ele a viu, uma jovem, Clara, encolhida sob um abrigo improvisado, com a aparência de quem há muito tempo não sorria. Seu cabelo encharcado colava-se ao rosto, e a roupa mal ousava protegê-la do frio cortante. Rafael hesitou. O medo do desconhecido misturou-se com uma compaixão despertada inesperadamente. Ele atravessou a rua, seus passos firmes, decididos. Era como se os ecos de risadas passadas o puxassem para fora da sua concha. — Ei, você está bem? Sua voz soou mais branda do que ele esperava. Clara levantou a cabeça lentamente, os olhos castanhos brilhando como estrelas solitárias na noite horrenda. Ela instintivamente recuou, a desconfiança se refletindo em seu olhar. Mas algo nos olhos de Rafael, a tristeza profunda que ele não podia esconder, parecia quebrar as barreiras que ambos haviam erguido. Ele ofereceu a mão, e após um momento que pareceu uma eternidade, ela aceitou. Conta novos mundos se abriram entre eles. Com a jovem a seu lado, Rafael começou a redescobrir sentimentos que há muito não experimentava. Eles se refugiavam da tempestade na mansão, compartilhando histórias, risadas e até alguns silêncios que falavam mais do que palavras. Porém, Clara guardava um segredo, um peso que a acompanhava, uma conexão que poderia destruir tudo o que estava começando a florescer entre eles. Ela não era apenas uma jovem perdida na chuva. Era a filha de alguém que Rafael considerava um inimigo. Se ao menos ele soubesse, a revelação poderia aniquilar a delicada amizade que construíam, transformando o abrigo em um campo de batalha. Os dias passaram, e a conexão entre eles se tornava mais forte, mas o nevoeiro da incerteza pairava, e enquanto a tempestade rugia lá fora, Clara lutava contra a culpa que a corroía por dentro. Como poderia contar a verdade? E se Rafael a rejeitasse, devolvendo-a ao abandono e à solidão? O medo dos dois dançava junto ao som da chuva. A vida parecia ter se entrelaçado de maneira grotesca, e a tempestade se tornava um reflexo do tumulto interno. Quando o relâmpago iluminar o céu, ambos sentirão que suas realidades estavam em jogo. Rafael estava à beira de uma transformação, mas seria ele forte o suficiente para deixar o passado para trás? Clara, por outro lado, sabia que a verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde e a tensão entre eles pairava como um fio prestes a se romper. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade parecia querer engolir a mansão inteira, e o eco de trovões preenchia o ar pesado com uma tensão palpável. A conexão que Rafael e Clara experimentavam se tornava uma pequena luz em meio ao caos, mas as sombras do passado não se dissipariam facilmente.
Clara decidiu, finalmente, que era hora de revelar seu segredo. Com o coração na mão, ela respirou fundo, o medo escorrendo pela pele como a chuva lá fora. Rafael, sua voz tremia. Ele parou, os olhos fixos nela, esperançosos, mas preocupados. Havia uma fragilidade na maneira como ele parecia esperar a verdade. Clara hesitou, sua boca seca como areia. E se ele não a aceitasse mais? Agarrou-se à coragem, lembrando-se de cada momento que partilharam. Eu preciso te contar uma coisa, disse, os olhos cheios de lágrimas. Mas antes que pudesse seguir, um barulho abrupto cortou o ar como um raio. Uma batida forte na porta fez o coração de Rafael disparar. Ele correu até a entrada, completamente despreparado para o que estaria por vir. Ao abrir, foi recebido por uma figura encapuzada, molhada, mas ainda assim imponente. O homem, com um olhar severo, parecia ter saído de um pesadelo. Rafael, gritou, quase em um rugido. Precisamos falar. É uma questão de vida ou morte. Rafael ficou tenso e a preocupação desenhou um sulco em sua testa. Clara ficou a poucos passos, sem entender o que estava acontecendo. Ao ver o estranho, um frio percorreu suas veias. Havia algo alarmante em seus olhos. Você não sabe o que está fazendo. O homem continuou, a voz fervendo de urgência. Clara está em perigo. Os olhos de Rafael se alargaram, e ele virou-se para Clara, buscando uma explicação em seu rosto. Ela estava paralisada, a ficha ainda não tinha caído. Que tipo de perigo? O que você está dizendo? A pergunta de Rafael soou mais dura do que ele pretendia. O homem se aproximou e a tensão era palpável. Clara queria abrir a boca, gritar que tudo estava sob controle, mas não conseguia. As palavras foram tragadas pelo caos. O homem então olhou para ela e algo brilhou em seu olhar. Você não sabe, mas seu pai tem uma dívida. Uma que está prestes a ser cobrada. Um choque percorreu o ar. Rafael congelou, e o mundo ao redor pareceu parar. Clara sentiu o chão sumindo sob seus pés. Meu pai? Perguntou, a confusão misturada com medo. O que isso tem a ver comigo? Ele está prestes a perder tudo. E você pode ser a chave para salvá-lo. A voz do homem tremia, mas a urgência não deixava margem para dúvidas. Um momento de silêncio se seguiu, pesado e sufocante. Rafael olhou para Clara, suas emoções mudando rapidamente entre a raiva e a preocupação. O eco do que o homem havia dito retumbava em sua mente. Como Clara poderia estar ligada a alguém que ele considerava um inimigo mortal? Você sabia? Rafael questionou, o tom cortante como vidro. Você sabia sobre isso e não me contou? Clara baixou o olhar, as lágrimas escorrendo. Insegurança, dor e um amor que estava crescendo em meio ao tumulto. Ela balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras. A realidade esmagadora da situação se instalou. O homem diante deles não era apenas um estranho, mas o portador de um segredo que poderia obliterar o pouco que haviam construído. E enquanto os trovões rugiam lá fora, a tempestade interna que se formava entre os três prometia um desastre ainda maior. Rafael e Clara estavam entrelaçados em um jogo perigoso, um jogo que poderia levá-los a escolhas impossíveis. E a única coisa que podiam fazer agora era descobrir até onde iriam para proteger o que tinham, ou para salvar a si mesmos. A tensão crescia, e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Rafael estava paralisado, o olhar fixo no homem encapuzado, que havia interrompido o momento mais delicado de sua vida. O peso das palavras que acabara de ouvir o esmagava. Clara, com os olhos arregalados, ainda tentava processar a situação, enquanto o homem a olhava com uma intensidade que a fazia sentir um frio na espinha. Meu pai? O que isso tem a ver comigo? A voz dela era um
Sussurrou, quase perdida na tempestade. Precisamos sair daqui, agora, o homem insistiu, ignorando a confusão, quase desesperado. Ele se virou, preparado para sair, mas então algo mudou em seu olhar. Rafael, ainda em estado de choque, hesitou por um segundo antes de seguir o homem. Um alerta soou em sua mente. Ele precisava proteger Clara, mas a ideia de ir atrás de um desconhecido o deixava em alerta. Contudo, mesmo sem querer, uma parte dele sabia que não poderiam ficar lá. Ao atravessarem a porta, uma rajada de vento frio invadiu a mansão. O homem gesticulou com urgência, chamando Clara. Mas antes que ela pudesse dar um passo à frente, um trovão particularmente alto detonou o ar e a luz piscou. Foi quando tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma figura surgiu na porta, emergindo das sombras da chuva. Era um homem, mas não qualquer homem. Era o pai de Clara. Rafael sentiu o coração disparar e a confusão se transformou em um surto de reconhecimento. Ele já tinha visto aquele rosto, as feições bem conhecidas por ele, ligadas a um passado distante e amargo. Clara! Ele gritou, a voz embargada. O que você está fazendo aqui? Clara olhou para o pai, o corpo tenso, em choque. O homem encapuzado olhou entre os dois, percebendo o temor que pairava no ar. Então tudo começou a se encaixar. Eu estava tentando te proteger, o pai de Clara disse, a voz rosnando com raiva e medo. Você não entende o risco que corre. Risco? Clara quase gritou. Você é o risco. Você não pode apenas aparecer assim. Rafael sentiu a tensão crescer. A atmosfera estava carregada, o pânico imerso na raiva. A verdade começou a desarmá-lo, e a revelação fez seu estômago revirar. Ela não estava apenas ligada a um homem que ele desprezava. Ela era de alguma forma parte de sua própria dor. O que você quer dela? Rafael perguntou, tentando manter a calma, mas sentindo a adrenalina em seus membros. O que você fez? Então, em um movimento repentino, o homem encapuzado puxou algo do casaco. No início parecia uma arma, mas ao ser exposta à luz de um relâmpago, revelou-se um pendrive. Ele o ergueu como um troféu. Isso é tudo o que seu pai me deve. Ele lhe escondeu a verdade, a vida toda. Clara, ele não é quem você pensa que é. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. A revelação pairou e a chuva parecia se intensificar. A tempestade batia com força, como se quisesse abafar o clamor de segredos enterrados. Rafael olhou para Clara, que estava paralisada, o queixo caído, os olhos cheios de incredulidade. O que está acontecendo? Clara mal conseguiu sussurrar. Ela estava entre uma tempestade e outro. O tumulto interno dela refletia a fúria da natureza. O pai de Clara deu um passo à frente, mas antes que pudesse falar, o homem encapuzado interrompeu, com um semblante sério. A verdade pode custar muito mais do que apenas um segredo. E a escolha que você fizer agora determinará o que ainda está por vir. Rafael sentiu o peso das palavras caindo pesadas. Esta não era apenas uma revelação sobre quem eram, mas sobre o que eram. Enquanto a tempestade rugia lá fora, a verdadeira tempestade agora começava a se formar entre eles, a cada instante mais próxima de explodir em uma confissão devastadora. E a única certeza que ele tinha era que nenhuma palavra poderia consertar o que já havia sido quebrado. A que ponto eram capazes de chegar para proteger um ao outro? Ele sabia que a resposta estava prestes a ser revelada, e ele não estava pronto para isso. Enquanto a tempestade rugia, o homem encapuzado permaneceu firme, a tensão no ar atingindo um ponto crítico. Rafael, o coração batendo rápido, sentiu que tudo dependia de suas próximas palavras. Clara, seus olhos ainda repletos de confusão, olhava para o pai e para o homem, ambos como se fossem estranhos em seu mundo.
A situação estava escapando do controle e um nó se formava em sua garganta. O que você quer dela? Rafael repetiu, sua voz carregada de frustração e medo. O homem encapuzado olhou fixamente para Clara. Sua expressão era intensa. O pendrive contém provas que podem destruir seu pai. Sua voz era grave, quase um rosnado. Ele se meteu em assuntos perigosos. Clara fez uma pausa, e a incredulidade a impediu de respirar. O mundo que conhecia parecia desmoronar. Meu pai nunca fez nada de errado, ela gritou, a indignação transformando-se em desespero. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas. O homem fez um gesto impaciente, como se a verdade fosse uma lâmina a cortejar. Você realmente acredita que seu pai é inocente? Ele questionou. Ele traiu a confiança de pessoas poderosas, Clara. Isso não acaba bem. Rafael a observou. A urgência crescente em seu peito. A conexão que eles compartilharam estava sendo testada, e os segredos começavam a emergir como ondas violentas. Eu não quero acreditar. Clara sussurrou, seu olhar perdido no chão. Uma sombra de dor cruzou seu rosto. A força dela parecia esvair-se. Não se deixe enganar, o homem continuou, sua voz carregada de algo que beirava a raiva. A verdade é que ele está vendendo você. Um silêncio sufocante envolveu o grupo. Clara encarou o pai com uma mistura de amor e desconfiança. Foi como se um vento frio tivesse atravessado suas almas. O que você quer dizer com isso? Rafael disse, a tensão explodindo como um estalo. Então, algo no olhar do homem encapuzado mudou, e ele se afastou um passo, como se visse algo que ninguém mais enxergava. Não estou levando você a acreditar em mim. Ele começou, olhando em volta, como se estivesse à espera de algo ou alguém. Mas a verdade está aqui. Antes que ele terminasse a frase, um tiro ecoou na noite. Um som cortante e aterrador. A luz piscou, e a porta atrás de Rafael se abriu de forma explosiva. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, os rostos determinados e frios. O caos se instalou. Clara gritou, e Rafael se colocou na frente dela, o instinto protetor gritando mais alto que qualquer medo. As armas reluziam sob a luz intermitente. O que está acontecendo? Ele gritou. A adrenalina disparava em seu corpo. O homem encapuzado se virou, parando em um instante de reconhecimento. Você não deveria estar aqui, ele gritou para os intrusos, seu próprio medo se revelando. No segundo seguinte, outro disparo acompanhou um grito de dor. O homem encapuzado caiu, a expressão de horror instalada em seu rosto. Clara ficou, paralisada. O olhar fixo na cena, que se desenrolava. Papai, ela gritou, a voz embargada. Um segundo tiro partiu o ar quente e carregado com sangue. Rafael, puxando Clara para trás, sentiu o coração acelerado. O pai dela estava ali, e a verdade começava a se desfazer, como o papel sob a chuva. Ele não parecia quem deveria ser. Era como se um novo lado sombrio dele estivesse emergindo das sombras que a tempestade criava. Com tudo o que estava acontecendo, Rafael precisava fazer uma escolha: salvar Clara ou descobrir a verdade sobre o pai dela, mesmo que isso significasse enfrentar a nuvem de homens armados na sombra da noite. E enquanto o pânico se instalava, uma única certeza pairava no ar, pesada e insuportável. Tudo o que conheciam até agora simplesmente não era o que parecia. O futuro deles estava em jogo, e o mistério do que realmente estava acontecendo estava prestes a ser revelado. Mas a que custo? Rafael estava paralisado, o olhar fixo no homem encapuzado que havia interrompido o momento mais delicado de sua vida. O peso das palavras que acabara de ouvir o esmagava. Clara, seus olhos, ainda repletos de confusão,
Olhava para o pai e para o homem, ambos como se fossem estranhos em seu mundo. A situação estava escapando do controle e um nó se formava em sua garganta. O que você quer dela? Rafael repetiu, sua voz carregada de frustração e medo. O homem encapuzado olhou fixamente para Clara. Sua expressão era intensa. O pendrive contém provas que podem destruir seu pai. Sua voz era grave, quase um rosnado. Ele se meteu em assuntos perigosos. Clara fez uma pausa e a incredulidade a impediu de respirar. O mundo que conhecia parecia desmoronar. Meu pai nunca fez nada de errado, ela gritou, a indignação transformando-se em desespero. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas. O homem fez um gesto impaciente, como se a verdade fosse uma lâmina a cortejar. Você realmente acredita que seu pai é inocente? Ele questionou. Ele traiu a confiança de pessoas poderosas, Clara. Isso não acaba bem. Rafael a observou. A urgência crescente em seu peito. A conexão que eles compartilharam estava sendo testada, e os segredos começavam a emergir como ondas violentas. Eu não quero acreditar. Clara sussurrou, seu olhar perdido no chão. Uma sombra de dor cruzou seu rosto. A força dela parecia esvair-se. Não se deixe enganar. O homem continuou, sua voz carregada de algo que beirava a raiva. A verdade é que ele está vendendo você. Um silêncio sufocante envolveu o grupo. Clara encarou o pai com uma mistura de amor e desconfiança. Foi como se um vento frio tivesse atravessado suas almas. O que você quer dizer com isso? Rafael disse, a tensão explodindo como um estalo. Então, algo no olhar do homem encapuzado mudou, e ele se afastou um passo, como se visse algo que ninguém mais enxergava. Antes que ele terminasse a frase, um tiro ecoou na noite, um som cortante e aterrador. A luz piscou e a porta atrás de Rafael se abriu de forma explosiva. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, os rostos determinados e frios. O caos se instalou. Clara gritou, e Rafael se colocou na frente dela, o instinto protetor gritando mais alto que qualquer medo. As armas reluziam sob a luz intermitente. O que está acontecendo? Ele gritou. A adrenalina disparava em seu corpo. O homem encapuzado se virou, parando em um instante de reconhecimento. Você não deveria estar aqui. Ele gritou para os intrusos, seu próprio medo se revelando. No segundo seguinte, outro disparo acompanhou um grito de dor. O homem encapuzado caiu, a expressão de horror instalada em seu rosto. Clara ficou paralisada, o olhar fixo na cena que se desenrolava. Papai, ela gritou, a voz embargada. Um segundo tiro partiu o ar quente e carregado com sangue. Rafael, puxando Clara para trás, sentiu o coração acelerado. O pai dela estava ali, e a verdade começava a se desfazer como papel sob a chuva. Ele não parecia quem deveria ser. Era como se um novo lado sombrio dele estivesse emergindo das sombras criadas pela tempestade. E então, Clara fez algo inesperado. Em um lampejo de força, ela se virou e encarou o pai. O que você realmente fez? Gritou, sua voz cortante como vidro. O que você escondeu de mim? O pai em choque hesitou. Mas antes que ele pudesse responder, a porta foi arrombada novamente e mais homens entraram. A luz os iluminou, revelando figuras conhecidas. Era a polícia. Clara congelou. O homem que liderava o grupo, uma expressão de determinação em seu rosto, olhou diretamente para o pai dela. Você está preso, anunciou, a voz ecoando na tempestade. A confusão tomou conta do ar. Rafael e Clara trocaram olhares. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o pai de Clara fez um gesto desesperado. Não, gritou. Isso é um erro. Por favor. Um dos policiais avançou, mas antes que pudesse colocar as algemas nele,
Um terceiro tiro ecoou. Então, num movimento brutal, o pai de Clara puxou uma arma do bolso. Os olhos de todos se arregalaram em horror. Vocês não sabem de nada, ele berrou, a voz cheia de desespero. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A cena que se desenrolava era um pesadelo. O que realmente estava acontecendo? Clara urçou a boca em choque, enquanto Rafael tentava processar tudo. Seu coração batia descontroladamente, e aquele momento se tornava um turbilhão de confusão e pavor. Era uma verdade devastadora. O pai de Clara era muito mais do que um simples homem. Ele estava ligado a coisas obscuras e perigosas, e agora a vida deles estava em jogo. O que mais ele escondeu? Que outros segredos ainda estavam por vir? As balas voaram enquanto a tempestade rugia lá fora, e Rafael sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a se desmoronar. E a única certeza era que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas agora o tempo parecia estar se esgotando. Rafael estava paralisado, o olhar fixo no homem encapuzado que havia interrompido o momento mais delicado de sua vida. O peso das palavras que acabara de ouvir o esmagava. Clara, seus olhos ainda repletos de confusão, olhava para o pai e para o homem, ambos como se fossem estranhos em seu mundo. A situação estava escapando do controle, e um nó se formava em sua garganta. O que você quer dela? Rafael repetiu, sua voz carregada de frustração e medo. O homem encapuzado olhou fixamente para Clara. Sua expressão era intensa. O pendrive contém provas que podem destruir seu pai. Sua voz era grave, quase um rosnado. Ele se meteu em assuntos perigosos. Clara fez uma pausa, e a incredulidade a impediu de respirar. O mundo que conhecia parecia desmoronar. Meu pai nunca fez nada de errado, ela gritou, a indignação transformando-se em desespero. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas. O homem fez um gesto impaciente, como se a verdade fosse uma lâmina a cortejar. Você realmente acredita que seu pai é inocente? Ele questionou. Ele traiu a confiança de pessoas poderosas, Clara. Isso não acaba bem. Rafael a observou, a urgência crescendo em seu peito. A conexão que eles compartilharam estava sendo testada, e os segredos começavam a emergir como ondas violentas. Eu não quero acreditar, Clara sussurrou, seu olhar perdido no chão. Uma sombra de dor cruzou seu rosto. A força dela parecia esvair-se. Não se deixe enganar. O homem continuou, sua voz carregada de algo que beirava a raiva. A verdade é que ele está vendendo você. Um silêncio sufocante envolveu o grupo. Clara encarou o pai com uma mistura de amor e desconfiança. Foi como se um vento frio tivesse atravessado suas almas. O que você quer dizer com isso? Rafael disse, a tensão explodindo como um estalo. Então algo no olhar do homem encapuzado mudou, e ele se afastou um passo, como se visse algo que ninguém mais enxergava. Antes que ele terminasse a frase, um tiro ecoou na noite, um som cortante e aterrador. A luz piscou e a porta atrás de Rafael se abriu de forma explosiva. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, os rostos determinados e frios. O caos se instalou. Clara gritou, e Rafael se colocou na frente dela, o instinto protetor gritando mais alto que qualquer medo. As armas reluziam sob a luz intermitente. O que está acontecendo? Ele gritou. A adrenalina disparava em seu corpo. O homem encapuzado se virou, parando em um instante de reconhecimento. Você não deveria estar aqui, ele gritou para os intrusos, seu próprio medo se revelando. No segundo seguinte, outro disparo acompanhou um grito de dor. O homem encapuzado caiu, a expressão de horror instalada em seu rosto.
Clara ficou paralisada, o olhar fixo na cena que se desenrolava. Papai, ela gritou, a voz embargada. Um segundo tiro partiu o ar quente e carregado com sangue. Rafael, puxando Clara para trás, sentiu o coração acelerado. O pai dela estava ali, e a verdade começava a se desfazer como o papel sob a chuva. Ele não parecia quem deveria ser. Era como se um novo lado sombrio dele estivesse emergindo das sombras criadas pela tempestade. E então, Clara fez algo inesperado. Em um lampejo de força, ela se virou e encarou o pai. "O que você realmente fez?" gritou, sua voz cortante como vidro. "O que você escondeu de mim?" O pai, em choque, hesitou, mas antes que ele pudesse responder, a porta foi arrombada novamente e mais homens entraram. A luz os iluminou, revelando figuras conhecidas. Era a polícia. Clara congelou. O homem que liderava o grupo, uma expressão de determinação em seu rosto, olhou diretamente para o pai dela. "Você está preso", anunciou, a voz ecoando na tempestade. A confusão tomou conta do ar. Rafael e Clara trocaram olhares, mas antes que qualquer um pudesse reagir, o pai de Clara fez um gesto desesperado. "Não", gritou. "Isso é um erro, por favor." Um dos policiais avançou, mas antes que pudesse colocar as algemas nele, um terceiro tiro ecoou. E então, num movimento brutal, o pai de Clara puxou uma arma do bolso. Os olhos de todos se arregalaram. Em horror. "Vocês não sabem de nada", ele berrou, a voz cheia de desespero. Nesse instante crítico, algo inimaginável ocorreu. O homem encapuzado se levantou, como se a bala não o tivesse atingido. Clara e Rafael ficaram aterrorizados. As camadas de mistério começaram a se desfazer e, para desespero de todos, ele removeu o capuz. Era um rosto que Rafael conhecia bem, seu irmão, Miguel. "O que você está fazendo aqui?" Rafael exclamou, a incredulidade estampada em seu rosto. "Eu fui enviado para resolver isso antes que fosse tarde demais." Me transformava em aliado e as lealdades eram desmanteladas como um baralho de cartas. Rafael se sentiu perdido, uma tempestade de emoções invadindo sua mente. A verdade sobre seu irmão, sobre o que realmente se passava, estava começando a brotar como o sol após a chuva. E enquanto os homens armados começaram a cercar a situação, ele fez a única escolha que parecia possível. Precisava proteger Clara, mas como fazer isso agora que tudo havia mudado? "O que mais você está escondendo?" Rafael sussurrou, desesperado por respostas, enquanto a verdade começava a se desdobrar na escuridão da noite. O futuro deles estava em jogo, e todos precisavam decidir rapidamente a que ponto iriam para salvar aquilo que ainda restava. Rafael estava paralisado, o olhar fixo no homem encapuzado que havia interrompido o momento mais delicado de sua vida. O peso das palavras que acabara de ouvir o esmagava. Clara, seus olhos ainda repletos de confusão, olhava para o pai e para o homem, ambos como se fossem estranhos em seu mundo. A situação estava escapando do controle e um nó se formava em sua garganta. "O que você quer dela?" Rafael repetiu, sua voz carregada de frustração e medo. O homem encapuzado olhou fixamente para Clara. Sua expressão era intensa. "O pendrive contém provas que podem destruir seu pai." Sua voz era grave, quase um rosnado. Ele se meteu em assuntos perigosos. Clara fez uma pausa, e a incredulidade a impediu de respirar. O mundo que conhecia parecia desmoronar. "Meu pai nunca fez nada de errado", ela gritou, a indignação transformando-se em desespero. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas. O homem fez um gesto impaciente, como se a verdade fosse uma lâmina a cortejar. "Você realmente acredita que seu pai é inocente?" ele questionou. "Ele traiu a confiança de pessoas poderosas, Clara. Isso não acaba bem." Rafael a observou, a urgência crescendo em seu peito.
A conexão que eles compartilharam estava sendo testada, e os segredos começavam a emergir como ondas violentas. Eu não quero acreditar. Clara sussurrou, seu olhar perdido no chão. Uma sombra de dor cruzou seu rosto. A força dela parecia esvair-se. Não se deixe enganar. O homem continuou, sua voz carregada de algo que beirava a raiva. A verdade é que ele está vendendo você. Um silêncio sufocante envolveu o grupo. Clara encarou o pai com uma mistura de amor e desconfiança. Foi como se um vento frio tivesse atravessado suas almas. O que você quer dizer com isso? Rafael disse, a tensão explodindo como um estalo. Então, algo no olhar do homem encapuzado mudou, e ele se afastou um passo, como se visse algo que ninguém mais enxergava. Antes que ele terminasse a frase, um tiro ecoou na noite, um som cortante e aterrador. A luz piscou e a porta atrás de Rafael se abriu de forma explosiva. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, os rostos determinados e frios. O caos se instalou. Clara gritou, e Rafael se colocou na frente dela, o instinto protetor gritando mais alto que qualquer medo. As armas reluziam sob a luz intermitente. O que está acontecendo? Ele gritou. A adrenalina disparava em seu corpo. O homem encapuzado se virou, parando em um instante de reconhecimento. Você não deveria estar aqui, ele gritou para os intrusos, seu próprio medo se revelando. No segundo seguinte, outro disparo acompanhou um grito de dor. O homem encapuzado caiu, a expressão de horror instalada em seu rosto. Clara ficou paralisada, o olhar fixo na cena que se desenrolava. Papai! Ela gritou, a voz embargada. Um segundo tiro partiu o ar quente e carregado com sangue. Rafael, puxando Clara para trás, sentiu o coração acelerado. O pai dela estava ali, e a verdade começava a se desfazer como papel sob a chuva. Ele não parecia quem deveria ser. Era como se um novo lado sombrio dele estivesse emergindo das sombras criadas pela tempestade. E então, Clara fez algo inesperado. Em um lampejo de força, ela se virou e encarou o pai. O que você realmente fez? Gritou, sua voz cortante como vidro. O que você escondeu de mim? O pai, em choque, hesitou. Mas antes que ele pudesse responder, a porta foi arrombada novamente, e mais homens entraram. A luz os iluminou, revelando figuras conhecidas. Era a polícia. Clara congelou. O homem que liderava o grupo, uma expressão de determinação em seu rosto, olhou diretamente para o pai dela. Você está preso, anunciou, a voz ecoando na tempestade. O queixo do pai de Clara caiu em horror, e a súbita revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. O que carinha em um momento de desespero quando o pai dela bradou. Não. Isso é um erro, por favor. Um dos policiais avançou, mas então um terceiro tiro cortou o ar novamente. A cena parecia um pesadelo, mas agora havia mais. Na confusão, um brilho metálico atravessou a sala. Rafael teve um vislumbre de algo enquanto as balas voavam, e Clara, agora horrorizada, gritou novamente. Não! Ela viu uma pistola com um nome familiar, a arma de seu pai. O sorriso do homem encapuzado se iluminou, revelando que tudo fazia parte de seu plano. Agora nós veremos quem é realmente o traidor, gritou, enquanto os policiais estavam cada vez mais confusos. Uma estrondosa explosão fez o chão tremer. O que estava prestes a acontecer colocava a todos em perigo. A consciência de Rafael pareceu se desvanecer por um momento, e ele sentiu seu mundo desmoronar. Clara olhou para ele, seus olhos implorando por uma resposta e uma saída. De repente, a revelação mais chocante surgiu como um relâmpago em meio à tempestade. O homem encapuzado não era apenas um traidor, mas era também o verdadeiro pai de Clara. Ele não só tinha amado sua mãe,
mas também manipulado tudo, desde o início, e naquele instante todo o entendimento que tinham se desfez. As duas realidades colidiram. O homem, o pai amoroso agora revelado como um traidor, e o louco que se parecia com o pai, mas que havia sempre vivido nas sombras. Clara se virou para Miguel. Seu rosto refletia uma confusão profunda. Ela não sabia se queria acreditar que tudo era uma grande mentira, que a verdade tinha um preço cruel. Os canos começaram a disparar e, enquanto tudo desmoronava, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente era Clara? E o que mais estava por vir naquela noite? Rafael sabia que a tempestade estava apenas começando, e ele tinha que decidir, lutar ou fugir. E enquanto tudo se misturava ao caos, algo dentro dele sussurrou que essa era apenas a superfície de um mistério, ainda mais profundo e horrível. Rafael estava paralisado, o olhar fixo no homem encapuzado que havia interrompido o momento mais delicado de sua vida. O peso das palavras que acabara de ouvir o esmagava. Clara, seus olhos ainda repletos de confusão, olhava para o pai e para o homem, ambos como se fossem estranhos em seu mundo. A situação estava escapando do controle e um nó se formava em sua garganta. "O que você quer dela?" Rafael repetiu, sua voz carregada de frustração e medo. O homem encapuzado olhou fixamente para Clara. Sua expressão era intensa. "O pendrive contém provas que podem destruir seu pai." Sua voz era grave, quase um rosnado. Ele se meteu em assuntos perigosos. Clara fez uma pausa e a incredulidade a impediu de respirar. O mundo que conhecia parecia desmoronar. "Meu pai nunca fez nada de errado," ela gritou, a indignação transformando-se em desespero. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas. O homem fez um gesto impaciente, como se a verdade fosse uma lâmina a cortejar. "Você realmente acredita que seu pai é inocente?" ele questionou. "Ele traiu a confiança de pessoas poderosas, Clara. Isso não acaba bem." Rafael a observou, a urgência crescendo em seu peito. A conexão que eles compartilharam estava sendo testada, e os segredos começavam a emergir como ondas violentas. Eu não quero acreditar." Clara sussurrou, seu olhar perdido no chão. Uma sombra de dor cruzou seu rosto. A força dela parecia esvair-se. "Não se deixe enganar." O homem continuou, sua voz carregada de algo que beirava a raiva. "A verdade é que ele está vendendo você." Um silêncio sufocante envolveu o grupo. Clara encarou o pai com uma mistura de amor e desconfiança. Foi como se um vento frio tivesse atravessado suas almas. "O que você quer dizer com isso?" Rafael disse, a tensão explodindo como um estalo. Então, algo no olhar do homem encapuzado mudou, e ele se afastou um passo, como se visse algo que ninguém mais enxergava. Antes que ele terminasse a frase, um tiro ecoou na noite, um som cortante e aterrador. A luz piscou, e a porta atrás de Rafael se abriu de forma explosiva. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, os rostos determinados e frios. O caos se instalou. Clara gritou, e Rafael se colocou na frente dela, o instinto protetor gritando mais alto que qualquer medo. As armas reluziam sob a luz intermitente. "O que está acontecendo?" ele gritou. A adrenalina disparava em seu corpo. O homem encapuzado se virou, parando em um instante de reconhecimento. "Você não deveria estar aqui," ele gritou para os intrusos, seu próprio medo se revelando. No segundo seguinte, outro disparo acompanhou um grito de dor. O homem encapuzado caiu, a expressão de horror instalada em seu rosto. Clara ficou paralisada, o olhar fixo na cena que se desenrolava. "Papai!" ela gritou, a voz embargada. Um segundo tiro partiu o ar quente e carregado com sangue. Rafael, puxando Clara para trás, sentiu o coração acelerado.
O pai dela estava ali, e a verdade começava a se desfazer como papel sob a chuva. Ele não parecia quem deveria ser. Era como se um novo lado sombrio dele estivesse emergindo das sombras criadas pela tempestade. E então, Clara fez algo inesperado. Em um lampejo de força, ela se virou e encarou. "Pai, o que você realmente fez?" gritou, sua voz cortante como vidro. "O que você escondeu de mim?" O pai, em choque, hesitou. Mas antes que ele pudesse responder, a porta foi arrombada novamente e mais homens entraram. A luz os iluminou, revelando figuras conhecidas. Era a polícia. Clara congelou. O homem que liderava o grupo, uma expressão de determinação em seu rosto, olhou diretamente para o pai dela. "Você está preso", anunciou, a voz ecoando na tempestade. O queixo do pai de Clara caiu em horror, e a súbita revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. O que viera a seguir, no entanto, era algo que ele nunca esperara. Um terceiro tiro ecoou, e a tensão na sala aumentou. Clara, desesperada, olhou para Rafael, a insegurança dançando em seus olhos. "Isso não pode estar acontecendo", ela murmurou. No meio do caos, um estrondo repentino ressoou. A parede atrás do grupo desabou com uma força tremenda, e um carro atravessou a estrutura da mansão, criando uma avalanche de poeira e destroços. Os homens armados foram pegos de surpresa, e tudo se transformou em uma dança aterrorizante de movimento e gritos. Mas quando a poeira assentou, uma figura apareceu do veículo. Alguém que todos conheciam. Era a mãe de Clara. "O que você está fazendo aqui?" Clara gritou, os olhos arregalados de espanto e confusão. A mulher, com um olhar resoluto, se virou para o pai dela e disse: "Eu vim acabar com isso de uma vez por todas, e a verdade precisa ser revelada. Você não é o único que tem segredos." Os olhos de todos se fixaram nela enquanto ela se aproximava, revelando um passado sombrio. Rafael não conseguia assimilar. O pai de Clara, o homem que parecia ser tão íntegro, estava agora cercado por não apenas a polícia, mas por um passado que havia sido cuidadosamente enterrado. "O que você quer dizer?" ele questionou, a voz trêmula e cheia de desespero. "O que eu tenho a dizer pode mudar tudo." A mãe de Clara fez uma pausa, segurando algo nas mãos. Era uma foto, e ao desdobrá-la, um silêncio gelado tomou conta do espaço. Era a imagem de Clara, mas algo estava errado. Rafael se aproximou e analisou. Havia uma marca, uma tatuagem que ele reconhecia. "Não pode ser." Ponto. Ele sussurrou, com a boca seca. A mãe dela olhou diretamente nos olhos de Rafael, e então para ela. "O que você fez com a sua filha?" perguntou com raiva, revelando um fio de conexão que eles nunca conheceram. Neste instante, a tempestade não era apenas uma força da natureza lá fora. O verdadeiro tumulto, a verdadeira tempestade estava dentro deles, e Rafael sabia que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. O que mais estaria escondido? E principalmente, que jogos sombrios a vida deles ainda poderia colocar em cena? A tensão na sala era palpável. Todos os olhares estavam fixos na mãe de Clara, e o silêncio era ensurdecedor. Aquela foto, agora evidente, revelava algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Os olhos de Clara se arregalaram ao reconhecer a tatuagem. Era igual à dela, um símbolo que as unia de uma maneira que ela nunca havia entendido. Não fazia sentido. O que isso significa? Clara balbuciou, seus lábios tremendo. A mãe respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que carregara por muito tempo. "Clara, você não é apenas minha filha. Você é a chave para um passado que não pode permanecer enterrado." A voz dela tremia, mas havia uma firmeza subjacente. "Eu fiz escolhas erradas. E agora você está no meio de tudo isso."
O pai de Clara, dominado pelo desespero, tentou se interpor. Você é louca. Elas não têm nada a ver com o que está acontecendo. Mas a mulher nem olhou para ele. Seu foco estava apenas na filha. Ele não é seu pai, Clara, a mulher disparou. Ele é um homem que se infiltrou em nossas vidas, um traidor. O universo de Clara parecia ter desmoronado. O que sua mãe estava dizendo era impensável, mas a conexão entre a foto e sua própria pele era inegável. Rafael sentiu que a atmosfera pesada e sombria podia sufocá-los. Os policiais, agora em conspiração de incertezas, apontavam suas armas, prontos para qualquer movimento hostil. Como você pode dizer isso? Clara perguntou, a voz apertada entre lágrimas e raiva. Ele sempre esteve comigo. Ele é o único que eu conheci como pai. Você não entende, a mãe insistiu, avançando um passo. Ele não te protegeu, Clara. Ele te usou. Nesse momento, as luzes da sala começaram a piscar. Uma série de explosões externas interrompeu o confronto. Uma onda de pânico percorreu todos e Rafael olhou pela janela. A tempestade havia se intensificado ainda mais, relâmpagos iluminando a noite como se preparassem o terreno para a batalha que estava prestes a se desencadear. Foi quando um novo pedaço de verdade começou a emergir da confusão. Um dos homens armados, que até então permanecia silencioso, fez seus passos em direção ao pai de Clara. Ele tirou uma máscara e revelou um rosto que Rafael conhecia muito bem. Era o antigo mentor de seu pai, um rosto que ele não vira desde a infância. O que você está fazendo aqui? Rafael gaguejou, a incredulidade se transformando em horror. O homem sorriu de forma sarcástica. Você acha que está no controle? Isso tudo é um plano muito maior. Seu pai não é o único que tem segredos. E sua mãe não é a única que está além de sua compreensão. Rafael não conseguia processar. Ele olhou para Clara, para o pai, e de repente a imagem se formou claramente. A culpa, o desespero, as sombras. Todos estavam interligados de uma maneira que desafiava a própria lógica. E então, como um estalo, mais uma explosão. Esta do lado de fora da mansão. Dispersou a confusão. A estrutura tremeu e pedaços de parede despencaram. A verdadeira luta estava apenas começando. Todos vocês, eu vou acabar com isso. O mentor de Rafael gesticulou, e antes que qualquer um pudesse reagir, ele avançou, disparando sua arma na direção do pai de Clara, enquanto granadas rolavam pelo chão. O barulho da explosão foi ensurdecedor. Clara gritou, e o mundo ao redor deles se transformou em um caos absoluto. Enquanto todos tentavam entender a nova realidade de traições e lealdades quebradas, Rafael percebeu que sua vida já não era mais a mesma. Entre gritos e poeira levantada, uma única pergunta ecoava na cabeça de Rafael. Quem, afinal, era o verdadeiro traidor naquele jogo mortal? O que mais estava escondido nas sombras que o cercavam? Ele não sabia se conseguiria suportar a verdade que se aproximava. Mas uma coisa era certa: não haveria retorno ao que eram antes. As explosões ecoaram e o caos tomou conta da sala. Rafael, Clara e sua mãe estavam cercados por uma tempestade de confusão. O chão tremia e as paredes pareciam desmoronar sob a pressão. Clara olhou para o pai, seu rosto refletindo horror e raiva. O que está acontecendo? Ela gritou, o coração batendo descontroladamente. O homem que se fazia passar por seu pai, agora impotente diante da situação, estava paralisado. O olhar dele se alternava entre os policiais armados e sua esposa, uma expressão de desespero estampada na face. Você não entende, Clara. Eu fiz isso por você. Ele implorou, o tom desesperado, quase quebrando. Mas ela não estava disposta a ouvir mais mentiras. Por mim? Você mentiu para mim a vida toda. E agora quer que eu acredite em suas justificativas? Ela apertou os punhos, a raiva pulsando em suas veias. A mãe de Clara deu um passo à frente.
Sua voz firme. Você não pode controlá-la mais. Nunca. É hora de enfrentar a verdade. É claro que a verdade carregava um preço alto. A consciência de Rafael tinha dificuldades em processar tudo o que estava acontecendo. Ele viu seu irmão Miguel, mostrando-se. A confusão apenas aumentou. Era um jogo de conhecidos e desconhecidos, onde ninguém parecia ser quem realmente era. Um novo rugido de trovão ecoou do lado de fora, e as janelas vibravam. O mundo lá fora refletia o turbilhão de emoções que pairava no ar. Com um olhar determinado, Rafael tomou uma decisão. Nós precisamos sair daqui. Agora! Gritou para Clara e sua mãe. Ele não estava disposto a perder mais ninguém. Com todos começando a reagir, o caos virou uma dança frenética. Os policiais cercaram o pai de Clara, enquanto ele, em um último ato de desespero, tentou contra-atacar, levantando a arma. Não! Clara gritou, ao perceber o movimento de seu pai. Papai, não faça isso! Os tiros ecoaram, mas a sorte estava ao seu lado. Os policiais estavam preparados e rapidamente dominaram a situação. O pai de Clara foi imobilizado, o olhar de desespero em seus olhos se convertendo em incredulidade. Ele nunca imaginou que o castelo de mentiras que construiu se desmoronaria tão rapidamente. Clara, com lágrimas escorrendo, olhou para a mãe. Eu não sei em quem confiar mais. A mãe, agora mais calma, abraçou Clara apertado. Eu sei que é difícil, mas confie em mim. Vamos superar isso. Nós temos que ser fortes. Os gritos e os disparos diminuíram, e com isso, o clima pesado começou a se dissipar. Rafael sentiu um peso enorme saindo de seus ombros. Ele se virou para Clara, seu olhar firme. Não importa o que aconteça daqui para frente, eu estarei ao seu lado. A declaração dele estava carregada de promessas silenciosas. Clara acenou lentamente, seu corpo ainda tremendo. O ciclo de traição e dor estava longe de terminar, mas a promessa de um novo começo se iluminava à frente. Enquanto os policiais levavam o pai de Clara para fora, a tempestade finalmente começou a amainar. A chuva, que antes caía em torrentes, agora se transformava em um suave pingo. O sol começava a romper as nuvens pesadas, como se o mundo estivesse renascendo. Rafael olhou para Clara, o alívio misturado com uma ponta de dúvida em seu coração. O quê? Mais eles teriam que enfrentar? Quais segredos ainda estariam para ser revelados? E se essa fosse apenas a primeira onda de uma tempestade ainda maior? O futuro era incerto, mas eles tinham um ao outro, e isso por enquanto era o suficiente. E antes que se afastassem, uma última lembrança ecoou no ar. A voz do narrador, agora em tom urgente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E munde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com suas ações.